me chamo Laiane Coelho e sou uma bordadeira. Tenho 28 anos e comecei essa vontade de bordar, né, essa busca pelo bordado através das redes sociais. Nas minhas andanças pelas redes, acabei vendo uma página que fazia bordados à mão e foi amor à primeira vista, me encantei. Desde então comecei a buscar na internet vídeos no YouTube, tutoriais, e aí eu fiz o meu primeiro curso e foi aí que eu decidi também abrir minha página no Instagram, que se chama Bordaria da Mana. Lá eu compartilho um pouquinho das minhas aventuras no bordado, vamos dizer assim. Então, a gente quer, nesse vídeo, mostrar o básico do bordado, né? Para você que se interessa em bordar, o que a gente precisa para que a gente consiga, né, fazer um bordado. Bordado livre, como o nome próprio diz, né? É livre, você pode se sentir à vontade para usar a sua imaginação, sua criatividade, mas claro que com algumas técnicas a gente aperfeiçoa, a gente, né, deixa o bordado mais bonito. E a gente costuma ver que no bordado não existe a perfeição. Quando ele estiver perfeito aos seus olhos, você se encontrou. Então é muito bom que a gente estude, procure novas técnicas para aperfeiçoar o nosso trabalho, né? E assim chegar na nossa perfeição. Mas vamos lá ver o que a gente precisa. Vamos aos nossos kits básicos do bordado, né? Quando a gente pensa em bordado, a primeira coisa que a gente pensa é agulha, isso mesmo. A agulha no bordado é, como eu já disse, né, bordado livre. Então você tem que se sentir livre com aquela que você mais está habituado, com aquela que você se sente mais confortável. Muitas bordadeiras indicam agulhas número 8, número 9, agulha de costura mesmo, não necessariamente precisa ser a agulha de bordado, né? Há algumas controvérsias, mas você se sinta livre para fazer aquilo que mais lhe agrada, tá? Então a gente tem nossa agulha. Nós temos linhas, as linhas também livres, sempre a gente fica muito livre nesse sentido para escolher aquilo que se adapta. Essa linha aqui é a nossa linha de meada, ela é a mais utilizada, né? Quando a gente abre, ela já está aqui arrumadinha, mas eles vêm num papelzinho como esse, enrolado aqui, né? A linha. E a linha de meada, ela tem, no mesmo ponto, saem aqui mais 6 pontinhos, vamos dizer assim, que são cada traço da nossa meada. Então são 6 linhas em uma só, podemos dizer. Ela é um pouquinho mais grossinha e um pouco mais macia, na verdade, e mais grossa na espessura do que a nossa linha de costura. Não que a gente não possa utilizar a linha de costura, também pode-se utilizar a linha de costura. E aí você vai sentindo essa diferença de uma para outra, tá? A gente também precisa de tesoura. Essa aqui é uma tesoura de arremate, né? Mas pode ser aquela que você também tem em casa, né? E depois, se sentir a necessidade. Nós precisamos de um tecido. E no bordado livre, né? A gente tem essa possibilidade de testar muitos tecidos. O mais utilizado é esse, é o algodão cru. Mas pode ser jeans, pode ser feltro, pode ser... existem outros tecidos, né? Principalmente esses que são mais grossinhos, assim, porque tem alguns que contêm muita lycra, você vai perceber com o tempo que o bordado não fica do jeito que você imaginava. Então, esses que não esticam tanto são os melhores. E o algodão cru é o mais utilizado, tá? Existe também o nosso bastidor. Esse aqui é um bastidor número 12. E aí tem vários tamanhos de bastidores, né? E formatos também hoje em dia. Então esse é o nosso kit básico para começar o nosso bordado. Tendo o kit em mãos, agora é hora de bordar, né? Mas antes disso, a gente não costuma sair bordando no tecido dessa forma, né? A gente precisa colocar esse tecido no bastidor, mas antes eu gosto de fazer o desenho nesse tecido. Quem já é mais profissional, né, que se habitualiza fácil com caneta, com desenho, consegue passar para esse tecido só de cara aquilo que você deseja bordar. Não é o meu caso. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Então também existem alguns meios que a gente pode passar o desenho que a gente quer para esse tecido.
Um desses meios a gente chama de mesa de luz. Existem umas mesas profissionais, né, que você compra e aí você utiliza como se fosse uma bancada, mas existem aquelas improvisadas. Então a gente vai na improvisada antes da gente conquistar nossa mesa de luz profissional. Uma dica que eu dou é imprimir aquilo que você quer bordar. Eu já vou falar desses pontinhos que estão aqui. Eu faço essa impressão e aí eu ponho o meu tecido dessa forma, vê que a gente já consegue ver um pouquinho daquilo que a gente quer, né? Só que para que isso fique com mais nitidez, a gente coloca uma luz aqui atrás. E pode ser luz do celular, pode ser contra a janela, né, da luz do sol. Pode ser um pirex e uma lanterna embaixo e ali tem aquela luz refletindo e você consegue fazer o seu desenho. Você pode improvisar da forma que você desejar, tá bom? Bom, aqui já está aparecendo, né, um risco que eu fiz, mas se você olhar aqui nas letrinhas, ó, elas aparecem com mais facilidade na hora da gente riscar. O ideal é que você utilize essa canetinha, ou desse tipo, melhor dizendo, que é a canetinha que apaga com calor. Porque se você usar caneta permanente, talvez você fique muito limitada ali no seu bordado. Então é interessante você usar essa caneta que depois você consegue apagar aquilo que não ficou satisfeito pra você, tá? Então com a canetinha, ó, fica muito mais fácil da gente passar o nosso risco para o tecido com facilidade, utilizando apenas a luz aqui do sol, ou pode ser a luz de uma lanterna. Você vai ficar à vontade aí para descobrir o que fica mais fácil para você. E agora que esse ponto já está aqui no nosso tecido, nós queremos colocar esse tecido no nosso bastidor. Então, como que a gente vai fazer isso? Nosso bastidor, ele abre dessa forma aqui. Ele fica desse estilo, né? Aqui, o que a gente costuma? Essa parte maior fica a parte de fora do nosso bastidor e essa parte menor, claro, parte de dentro. Pra gente colocar nosso tecido aqui, eu costumo fazer o seguinte: com a parte menor, eu centralizo o meu tecido e venho, ó, centralizo o risco, eu quero ele mais ao centro. Então, eu vou ajustando o meu tecido e com a parte maior, eu vou pressionando até encaixar todo esse tecido. Alguns bastidores a gente precisa serrar porque ele fica muito preso e aí dificulta. Outros são mais folgados. Então, nisso você vai vendo o que fica melhor pra você. Pronto. Nosso tecido preso, o ideal é que ele fique assim, bem esticadinho, para que a gente possa começar a bordar. Vamos ao bordado. Pronto, para o bordado, nós temos aqui nossa agulha, nossa meada, é ela que eu vou utilizar. Então, eu vou desenrolar um pouquinho essa meada. E como eu mostrei ainda há pouco, dentro dela nós temos essas seis linhas, né? Cada vez que você pega mais de uma, duas, três, né? Tem agulha que comporta todas elas, o seu bordado ele vai ficando mais cheio. Mas você tem que ter um certo cuidado na hora de colocar a agulha no tecido, porque pode ser que fique um buraco maior e aí você não consiga tapá-lo. Para esse nosso bordado, que é básico, o ideal é começar com um fiozinho de meada só. Então, ó, peguei o fiozinho que eu quero e puxo até o tamanho que eu preciso, né? Geralmente, eu gosto de fazer a medida de um antebraço. 2 vezes o meu antebraço é o suficiente. Então, peguei aqui, vou cortar. E aí, vamos colocar na agulha. Aqui, essa habilidade de colocar na agulha, a gente também adquire com o tempo, né? Essa minha agulha aqui não é a número 8.
A número 8, ela tem essa bundinha, digamos assim, um pouco maior. Então, ela tem uma certa melhora na hora de colocar. Então, você vai perceber isso, que quanto maior essa parte aqui, melhor pra você, né? Então, eu fiz o seguinte, coloquei, mas percebe que aqui no final, eu não precisei ainda fazer o meu nozinho. Ficou essa parte inteira, né? E aí, a parte que nós colocamos na agulha está aqui. Um está menor que o outro. Um dos fios está menor que o outro fio. E a gente já vai entender o porquê. Bom, não falei ainda sobre os nossos pontos, né? Os nossos pontos que a gente vai trabalhar nesse vídeo são esses três. O ponto atrás, o ponto haste e o ponto cheio. Eles são pontos básicos do nosso bordado, para que com eles a gente consegue fazer a maioria dos bordados que a gente quer. Claro, como eu já disse, quanto mais técnicas você adquirir, melhor fica o seu trabalho, né? Então, com esses três, você consegue fazer um trabalho básico. E aí você vai vendo que para outros tipos de desenho, para outros tipos de preenchimento, a gente pode utilizar outros pontos que são famosos também, tá? Que são utilizados. Mas esses três são os que a gente mais utiliza. Então, nós vamos começar com o ponto atrás. O nome já diz muito, né? Ponto atrás, ele começa de trás para frente. O ideal é que a gente começar, quando a gente quer preencher, fazer um bordado, se a gente vai começar nesse ponto, a gente vai preenchendo tudo até chegar nesse outro ponto. Só que o ponto atrás, a gente segue essa linha, mas fazendo pontos contrários. Como assim? Vamos lá. Para fazer o ponto atrás, a gente vai começar com um ponto mais à frente, né? Aqui na nossa, onde a gente quer fazer o nosso bordado. Eu vou puxar essa linha até um determinado ponto. Vê que essa parte que a gente colocou aqui na agulha já saiu no furo que a gente fez e que existe ainda um espaço aqui atrás. Eu vou deixar esse espaço mais ou menos desse jeito. E aí, o meu ponto consiste, um pontinho na frente, voltando um pontinho pra trás, dessa forma aqui. Aí, cuidado pra não puxar a linha de volta, né? A gente quer só essa parte. Então, ó, ela ficou desse jeito aqui. Por enquanto, esse primeiro ponto, eu vou deixar assim folgado, porque eu tenho essa parte aqui atrás. O que eu quero com essa parte? Lembra que eu não fiz o meu nozinho na minha linha? Então, esse nó, eu vou colocar a minha agulha dentro dessa casa, dessa forma aqui, e vou puxar. Quando eu faço isso, o meu ponto criou aqui na frente e o meu nozinho já tá aqui atrás. Esse nó não vai desmanchar daqui. Então, economiza aí o meu tempo de fazer um outro nó. Então, vamos lá. Ponto atrás, vou um pontinho na frente. E como já tenho o primeiro ponto, eu posso ir toda a minha linha, ó, que atrás não ficou mais espaço. E eu vou voltar na mesma casinha em que eu fiz esse primeiro ponto. Trago. E puxo toda a minha linha. O ideal do ponto atrás é que todos os pontos tenham o mesmo tamanho, ou o mais perto possível. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa linha. Vamos de novo. Um pontinho lá na frente. Estico toda a minha linha. E volto pro mesmo ponto que eu tinha feito antes. Pontinho lá na frente. Puxo toda a minha linha e volto pro pontinho que eu tinha feito antes. Esse ponto que eu fiz, esse aqui, ele ficou um pouquinho maior que esse. Dá pra ver uma diferença aqui quando a gente se acostuma a fazer os nossos pontos. Então, se pra você isso não interfere, não tem problema. É aquela perfeição que a gente falou que pra cada um existe a sua, né? E aí, se você se incomoda, é possível desfazer esse ponto. Olha só. Vou
vou já ensinar, vou já mostrar. Fiz um ponto aqui e resolvi que eu não queria ele nessa casa. Não queria ele desse jeito. E agora? Lembra que minha linha tá sem esse nó? O que eu vou fazer? Vou tirar a minha agulha dessa linha e vou desfazer esse ponto, puxando a minha linha de volta aqui e puxando a minha linha de volta aqui. Pronto, o ponto foi desfeito. E percebe que como a agulha não é muito grossa, ela acaba que esse ponto que a gente fez, esse furo aqui no nosso tecido, ele nem aparece, né? Porque a agulha, ela é fininha e a gente também tá só com um ponto da nossa linha de meada. Se tivessem mais pontos, com certeza apareceria. Então, se a gente tirou a linha da agulha, né, da casa, nós precisamos colocar de volta. Então, você vem e faz tudo de novo. Não preciso levar até o final. E aí, agora, eu vou fazer o ponto onde eu quero, né? Aqui. Fazendo aqui o último ponto, olha o que vai acontecer. Feito o último ponto atrás, ficou preenchida a linha que a gente queria, né? Do lado avesso, nós temos ele dessa forma. O nosso nozinho consiste em duas formas. Ou você leva em zigue-zague essa linha por dentro dos pontos atrás que você fez, e aí isso é uma garantia que esse seu nó não vai desmanchar. Ou você leva em uma casa e antes de fechar todo esse ponto, essa casinha, você leva a agulha por dentro e puxa. E aí você fez um nó. Você pode fazer de novo, ó. E aí você garante que esse seu trabalho não vai desmanchar. Isso é uma garantia de que o seu nó, de que os seus pontos feitos aqui, eles não vão sair, tá? Agora a gente vai pro nosso próximo ponto. Porém, a minha linha que nós fizemos aqui no ponto atrás, ela ainda sobrou. E aí não dá pra fazer aquele mesmo processo, porque agora eu cortei ela ali de trás, né? A parte que eu não precisei, e aí não ficou com aquela casinha fechada. Ficou com essa casinha aberta. Então, o que a gente vai fazer? Se você tem alguma noção de costura com a vovó, né? A gente dobra esse finalzinho e gera um pontinho aqui. Eu gosto sempre de fazer 2 para ter certeza que ele não vai sair no meu tecido. Percebe que ficou um num lugar, o outro no outro, né? A ideia é que eles fiquem no mesmo lugar. Então, a gente força, vai ajustando até eles ficarem no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer o corte aqui do excesso. Então, é como se a gente estivesse utilizando a nossa costura normal. Pode acontecer isso também, tá? Vamos pro ponto haste. O ponto haste é um pouquinho diferente do nosso ponto atrás. Nosso ponto haste, ponto atrás, a gente começava de um ponto mais à frente, né? E viria com ele pra trás. O ponto haste não. A gente vai começar aqui, no início mesmo. E como lá atrás tá a minha linha com o meu nó, eu posso trazer toda ela que não vai ter problema, né? O pontinho ficou aqui, o nozinho. Então, vamos lá. O ponto haste, a gente vai, o tamanho mais ou menos que a gente quer, que a gente queira.
a gente vai levar essa agulha toda lá atrás e vai ficar esse fiozinho aqui na frente. Eu vou voltar com a minha agulha, estamos aqui. Eu vou voltar com a minha agulha segurando, eu vou segurar com esse dedo e a agulha, ela vai voltar aqui nesse ponto, na metade de onde a gente tinha feito inicialmente. E aí, eu puxo, pressionando aqui na frente. Quando eu sentir que lá atrás já veio toda a linha, eu solto meu dedo, ó, e trago ele todo. Esse é o nosso ponto haste. Vamos fazer de novo. Levo lá na frente, o tamanho que eu quero, mais ou menos. Só que agora, não vou voltar no meio dessa linha. Eu vou voltar nesse pontinho que a gente acabou de criar. Dessa forma. E aí, vamos continuando para preencher toda essa linha que eu quero aqui. No último ponto, a gente faz igual que a gente fez no ponto atrás. Só que a gente vai perceber uma coisinha aqui, ó. Quando eu puxei, ficou a minha linha aqui. Então, eu vou levar até o finalzinho. Lá atrás, eu posso fazer do mesmo jeito. Ou eu vou fazendo zigue-zague nesses pontos que eu acabei de criar. Ou eu faço um nozinho pra finalizar. Vou fazer mais um. E aí, corto esse meu excesso. A diferença entre os dois, né? Aqui, você percebe que existem umas falhinhas, ó. Nesse aqui não ficou na mesma casa, então você consegue ver a diferença entre eles. O ponto haste, ele é um ponto mais preenchido do que o ponto atrás. Então, o ponto haste é muito utilizado na hora de preencher letras, né, com nomes. O ponto atrás ele é usado mais para detalhes. Então, eu gosto de usar mais o ponto haste na hora de preenchimento. Vamos para o nosso ponto cheio. O ponto cheio, né, o nome diz, a ideia é que a gente preencha essa figura com esse ponto. O ponto cheio, para preenchimento, o ideal é que a gente sempre comece pela parte que é mais larga, né? Nesse caso, essa parte aqui. Então, já tenho aqui minha linha com o meu nozinho feito. Vou marcar um ponto aqui. E vou levar esse ponto até o outro lado, tentando colocá-lo na mesma direção. E ele vai ficar desse jeito. Eu vou fazer um pontinho aqui do lado. E vou trazer pra baixo, do ladinho desse. Vou fazendo pontinho aqui do lado. E vou trazendo pra cá. Vou fazendo isso até preencher toda a minha figura. Você percebe que tá ficando uns espaços entre eles, né? Eu quero preencher esse espaço. Por que que isso acontece? Eu tô levando a linha, a agulha, muito afastado do ponto que eu quero. A ideia é que eles fiquem encostados. Então, entre esses espaços, eu posso colocar essa linha, essa agulha de volta.
e preencher o meu espaço que eu achei que ficou ali vazio. Olha a diferença. Então a gente vai fazendo isso até preencher todo o nosso contorno. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso momento. E se você quiser saber mais sobre bordado, né, existem muitas páginas com conteúdo gratuito, com novas técnicas, mostrando demonstrações, fora a infinidade de possibilidades que a gente tem de criar com bordados, abordados com nome, porta-maternidade, com figuras, com rostos, né? Vai da sua técnica, vai do seu entusiasmo de aprender sempre mais. Foi um super prazer e até a próxima!